Colin Dugan chega em casa e descobre que sua esposa, Anne, o traiu com outro homem. Após testemunhar um ataque violento em sua porta, ele se vê no centro de uma investigação policial. Enquanto tenta limpar seu nome, Colin enfrenta sua própria raiva e frustração, lidando com as consequências de suas ações e a difícil verdade sobre sua vida e seu casamento. Eu desapareci depois de bater no parceiro de caso da minha esposa infiel. O motociclista, ao puxar a embreagem, desliga o motor com o interruptor de emergência e começa a descer a cerca de 200 metros antes de frear. Ele dá a partida no lado da moto e desce dela. Um carro específico estacionado um pouco mais abaixo na rua lhe diz que chegou na hora certa para fazer o que precisava. Ele olha ao redor. Apenas algumas casas ainda estão com luzes acesas. O resto da rua está escuro. Ele entra pelo portão e caminha em direção à casa, mas não se aproxima da porta. Em vez disso, vai pelo lado da casa e pega um pedaço de madeira que sabe que está ali. Ele se esconde nas sombras e espera. Não demora muito, menos de 5 minutos se passam até que ele ouve a água correndo pelo ralo e sabe que alguém está tomando banho. Mais 1 minuto e ele ouve a porta da frente se abrindo. Ele se sente aliviado por a luz da varanda não acender. Mantendo-se discreto, ele sai de seu esconderijo e observa o homem fechar a porta. O homem vira e começa a caminhar. Talvez seja pela necessidade de manter em segredo a reunião que acabou de ter, ou pode ser que o golpe não tenha sido tão forte quanto o esperado. De qualquer forma, ele solta apenas um gemido baixo quando a madeira atinge seus joelhos. O agressor espera que ele grite de dor, pelo menos que reaja, mas o único som além do impacto da madeira nos joelhos é um gemido abafado enquanto seus reflexos o forçam a dar um passo para trás. O agressor se prepara para outro golpe, desta vez acertando o rosto do homem, fazendo-o cair imediatamente. O único som além do impacto é o corpo inconsciente batendo no chão. Meticulosamente, o agressor quebra os braços, as pernas, os pulsos e os joelhos do homem desmaiado. A única razão para pensar que ele não é um profissional é o pequeno suspiro de surpresa ao ouvir o estalo das articulações. A vítima não recobra a consciência enquanto é espancada, exceto pelo golpe no rosto. O agressor tem o cuidado de não machucar a cabeça, costelas ou órgãos genitais de seu alvo. Menos de 2 minutos após o ataque começar, o agressor volta à moto. Uma sirene de ambulância me tira dos meus pensamentos, passa por mim e parece seguir na mesma direção. Eu a sigo até chegar em minha casa, que está iluminada por várias luzes azuis piscando de 3 viaturas e uma ambulância. Uma quantidade de policiais está no jardim da frente. Eu paro no espaço mais próximo e corro até a casa. O que está acontecendo? Eu grito. Um policial tenta me impedir, mas eu ignoro, fazendo várias perguntas sem esperar respostas, e começo a gritar: onde está a Anne? O que aconteceu? E quem é aquele homem na minha porta? Outro policial bloqueia meu caminho. Então eu pergunto as mesmas coisas a ele: senhor, por favor, se identifique e me diga qual é a razão de sua presença aqui. Eu continuo, irritado: eu vivo aqui. Como vocês não sabem disso? Onde está a minha esposa? Ele responde calmamente: a senhora da casa está sendo entrevistada dentro. Senhor, mas ela está bem. Por fim, uma resposta direta. Eu respiro aliviado e me aproximo dele, perguntando: e quem é aquele homem no meu chão? O policial responde: o senhor precisa se acalmar, por favor. Ele tenta me controlar enquanto outra viatura leva o homem ferido numa maca, com o policial Bright seguindo-os. Eu sigo para dentro da casa, onde encontro Anne e 2 detetives à paisana na sala. O que diabos está acontecendo, Anne? Por que tem um cara quase morto na porta de casa? Ela começa a chorar, e um dos detetives diz: senhor Dugan, acalme-se, por favor. Eu ignoro, ainda atônito com a situação, e pergunto de novo: quem é ele? O que está acontecendo? O detetive, visivelmente tentando manter a calma, responde: às 11h49, uma chamada de emergência relatou um homem sendo espancado nesta casa. Enviamos uma viatura, mas quando chegou, o agressor já havia partido. A vítima foi atendida e levada para o hospital. Agora, precisamos saber onde o senhor estava entre 10 para meia-noite. Eu olho para ele e respondo, desconfiado: estava vindo pela A1, provavelmente perto do entroncamento com a A605. Por que acha que eu fiz isso? O que me faria atacar aquele homem? Nesse momento, eu olho para Anne. Você estava com ele, não estava? Estava tendo um caso com ele, não estava? Ela começa a chorar ainda mais, cobrindo o rosto com as mãos. Eu a encaro com desprezo e, sem paciência, olho para o policial. Se
descobrirem quem fez isso, me avisem. Vou comprar uma bebida para ele. Agora, se me permitem, vou tomar um banho. O detetive tenta me impedir. Senhor, precisamos garantir que o senhor não está envolvido no ataque. Temos que checar se há sinais de sangue, alguma evidência. Eu o encaro, cínico, e falo, e aí, vão me prender e me obrigar a trocar de roupa para uma batida policial? Não, vocês podem ir para o inferno. Ignoro completamente a sua autoridade. Pego minhas roupas e as deixo no chão. Vai ter mais alguma coisa, senhor? Pergunto. Ele suspira pesadamente, claramente irritado. Responde, por favor, vista-se novamente. Por quê? Para você me prender e me obrigar a usar um daqueles trajes de papel até decidirem liberar minha prisão. Eu rio e continuo, e sabe o que? Vou tomar um banho. E vocês podem sair da minha casa. O policial se aproxima e, de maneira mais autoritária, diz, senhor, não deve beber agora. Precisamos de uma declaração formal de sua parte. Uma entrevista. Eu, com a garrafa de uísque nas mãos, dou de ombros. Preciso de muita coisa. Preciso de um pouco de paz, de um lar tranquilo e, definitivamente, de uma esposa fiel. Não preciso de policiais encherem minha casa. Se tiverem que levar algo, podem levar a garrafa. Vejo Anne, ainda chorando, e sinto uma onda de raiva. O odor da traição é quase insuportável. Sinto uma dor no estômago e, sem pensar muito, pego o colchão da cama e o arrasto escada abaixo, até a frente da casa. Deixo ele no jardim. Subo novamente, abro a janela do quarto e começo a jogar as coisas dela para fora pela janela. Roupas, sapatos, objetos, tudo vai para o chão. Nesse momento, ouço uma voz atrás de mim, Sr. Dugan. Preciso que venha comigo para que possamos formalizar seu depoimento. Eu me viro para encarar o policial. Para quê? Você já tem todas as informações que precisa. E a menos que me prenda, não tenho mais nada a dizer. Ele olha para mim com raiva crescente, mas eu só observo, sem me mover, com um sorriso irônico no rosto. Ele tenta se controlar, mas o ódio é visível em seus olhos. Eu continuo a mover minhas coisas para fora da casa, sem me importar com nada mais. O policial, frustrado, me observa, mas sei que ele está começando a entender que nada ali pode me incriminar. A cor do seu pescoço e do seu rosto me lembra daqueles personagens de desenho animado, como o Donald ou o Daffy Duck, prestes a explodir. Talvez o Yosemite-san, só que ele precisaria de um bigode laranja e um chapéu de 10 gramas. Vejo ele lutando para controlar seu temperamento e, eventualmente, ele consegue se controlar e, com dificuldade, força as palavras para fora. E, Sr. Dugan, o senhor não me deixa alternativa. Então estou colocando-o sob prisão sob a suspeita de agredir o Sr. David Pratt. O senhor não precisa dizer nada, mas isso pode prejudicar sua defesa se não mencionar algo durante o questionamento que venha a usar em tribunal. Qualquer coisa que o senhor disser poderá ser usada como evidência. Se não tiver ou não puder pagar um advogado, um será nomeado para o senhor. Eu dou um sorriso largo, como um gato de Cheshire, enquanto coloco uma calça jeans e uma camiseta. Vamos lá? Pergunto alegremente. Ele me conduz para fora, e, ao passar pela porta da sala de estar, não resisto e digo, e agora está feliz? Pega suas coisas e vai embora. Vai para a casa da sua mãe ou qualquer bordel que você trabalhe. Me entregam a 2 policiais e me colocam no fundo de um carro. Durante o trajeto, um deles diz, você realmente fez um estrago naquele cara, mas não o culpo. Se fosse o meu caso, eu teria feito o mesmo. Eu, entre dentes, respondo, e se eu soubesse o que ele estava fazendo, teria feito mais do que isso. Como ele está? Vai sobreviver? O policial não sabe me responder. Eu pergunto, então, e o detetive? Ele é sempre tão idiota. Ouço risadinhas abafadas, mas ninguém opina. Logo depois, sou fichado e deixado sozinho em uma sala de interrogatório. Espero uma longa espera. Descanso a cabeça nos braços e tento dormir. Sempre que começo a cochilar, alguém entra e me acorda. Finalmente, o detetive entra e se senta do outro lado da mesa. Depois de me perguntar se quero representação legal, ele me avisa novamente e diz que a entrevista está sendo gravada. Ele diz os nossos nomes e a hora, 4h57, e acusa de agressão, tanto agravada quanto lesão corporal grave, e diz que estão considerando acusações de tentativa de homicídio. Ele me aconselha novamente a arranjar um advogado, mas, ao recusar, ele pergunta onde eu estava na hora do ataque ao Sr. Homer. Eu falo como se estivesse lidando com alguém mentalmente deficiente, pronunciando as palavras de forma lenta e cuidadosa. Como eu te disse ontem à noite, eu estava voltando de Newcastle. Dirigi direto para casa, sem parar, e segui uma ambulância até minha casa depois que ela me ultrapassou na Huntington Road. Quando cheguei, encontrei um grupo de policiais, você inclusive. Ou talvez o grupo seja uma palavra muito forte, deslocamento talvez descrevesse melhor, mas havia muitos de vocês e um pedaço de carne sangrenta na minha porta. Pouco depois, descobri que minha esposa era Carne, a mulher com quem ele estava. Pauso brevemente. Depois disso, meus pertences foram tomados, e não me deixaram nem limpar. Depois de um longo dia de trabalho, mesmo tendo vomitado e permanecido enjoado por um tempo depois de ver e sentir o resto da confirmação da traição da minha esposa, também me impediram de dormir. Agora estou acordado há mais de 26
5 horas. Eu o observo enquanto sua raiva aumenta. Vejo, com um sorriso cínico, que ele começa a perder a paciência, sentindo a tensão. Tudo isso, já te falei ontem à noite, na minha casa. Logo depois de chegar em casa, digo calmamente, enquanto observo a fúria dele crescer. Ele pergunta, forçando as palavras, você tem alguma forma de provar isso? Eu respondo, e sim, se ele tivesse podido, eu juro que teria me agredido em vez disso. Ele pergunta com impaciência, quase sem controle, por que você não falou isso antes? Por que não? Perguntou. Eu fico em silêncio por um momento. Ele parece esperar por uma resposta e, por fim, fala de novo, mais agressivo, o que aconteceu com ele? Ele ainda tem as partes íntimas. Eu o olho surpreso e respondo, o que você quer dizer com isso? Eu pensaria que é uma questão fácil de responder, um simples sim ou não. Ele, claramente irritado, diz, qual é o problema? A pergunta é difícil demais para você. Eu então digo, de forma sarcástica, vou tentar deixar mais fácil. Se eu soubesse que sou casado com uma mulher mentirosa e ela estava com outro homem, eu teria mandado ela embora e castrado o cara. Então, se ele ainda tem as partes íntimas, não fui eu quem fez isso. O detetive me olha com raiva e tento mostrar a maior indiferença possível. Senhor Dugan, não acho que você está levando isso a sério, diz ele. Eu dou um sorriso fingido e respondo, claro que estou. Como posso não levar a sério o fato de você estar fazendo perguntas idiotas? Vou te responder, mas duvido que você queira a resposta. Ele então pergunta, com voz tensa, tem alguma prova de que não estava lá? Eu me recosto na cadeira e dou de ombros, não em mim, mas se formos até a minha van, posso provar onde estava por volta de meia-noite. Ele me faz rir, e ele me repreende. O que é isso? Uma prova, talvez, uma prova de entrega assinada, datada e com horário, dizendo que eu estava em Newcastle por volta das 7h30. Isso serve? Tento não sorrir ao vê-lo tentando calcular o tempo necessário para percorrer as 252 milhas. Falho, na verdade. Acabo rindo novamente quando ele começa a contar nos dedos. As orelhas dele estão tão vermelhas que, se ele estivesse na beira da estrada, o tráfego teria parado. Finalmente, ele diz triunfante, e isso dá umas 200 milhas, principalmente em vias rápidas e rodovias. Se você acelerar, conseguiria fazer sem problemas. Não é isso que te dá um álibi. Isso não vai resolver. Sorrio e levanto as sobrancelhas várias vezes, provocando-o ainda mais. Ele me encara com raiva e cospe que suspendeu a entrevista, me manda ficar onde estou e sai da sala. 5 minutos depois, ele volta furioso. Você sabia que estava errado nos meus cálculos? Não sabia? Não respondo. Minha única reação é um grande sorriso, enquanto imagino ele gritando voou, e atirando com 6 tiros, se achando o detetive da região de toda a Inglaterra. Uma pena que ele não tenha um bigode laranja caído. Dou uma risada ao pensar nas habilidades de geografia e matemática dele sendo registradas para a posteridade. Ele sai da sala novamente. Depois de 10 minutos, decido tentar descansar. Não adianta. Não consigo parar de rir. Eventualmente, de maneira um tanto contida, ele me diz que posso ir. Claro, não é tão simples, pois tenho que ser formalmente desprezo e assinar alguns documentos antes de poder seguir meu caminho. Parte de mim fica feliz que a mulher ainda esteja em casa quando chego. A parte que esqueceu de pegar as chaves na noite passada é a parte que não queria tomar a decisão de arrombar minha própria casa e ter que consertar uma janela ou acampar no colchão do jardim. Para ser sincero, ela também não parece ter dormido muito mais do que eu. Claro, ao me deixar entrar, ela está cheia de desculpas, dizendo que foi um erro e que nunca mais faria isso. Consigo me controlar, até mesmo quando ela diz que foi a primeira vez e que devo ter cuidado. Tenho que manter minha ignorância, afinal, se soubesse disso antes, poderia até ter instigado o ataque de alguma forma. Ignorando suas desculpas, subo e tomo aquele banho que havia prometido para mim mesmo na noite anterior. Enquanto a água morna escorre, começo a planejar meu dia. A primeira coisa que penso é procurar um advogado. Será que eles trabalham aos sábados? Decido procurar na internet quando terminar uma outra tarefa e dar uma olhada. Me seco com a toalha e entro no quarto para pegar uma camisa limpa, cueca e meias. Nada mudou desde que estive aqui pela última vez. Olho pela janela e dou um aceno de satisfação, vendo as roupas dela ainda espalhadas pelos jardins dos vizinhos. Procurar um advogado agora se torna a terceira tarefa da minha lista enquanto desço as escadas. Ela me chama da sala, dizendo que fez café. Confesso que estou precisando muito de um. Entro na sala, onde ela está de pé, me olhando. Seus olhos estão vermelhos, com marcas de lágrimas em seu rosto. Quem é ele? Pergunto. Ninguém, ela responde. Ninguém. Você conhece ele? Fico parado, esperando uma resposta. Não sei quanto tempo se passa até ela finalmente ceder. Ela me diz o nome. Armado com essa informação, vou até o telefone e ligo para o hospital. Depois de algumas palavras com alguém da recepção, sou transferido para o andar onde ele está. Pergunto sobre sua saúde, e claro, me falam aquelas bobagens de sempre sobre como não podem revelar nada. Pergunto se ele tem algum familiar com ele, e sorrio quando me dizem que a esposa dele está lá e que ela vai buscá-la. Escuto
escuto os passos dela saindo e voltando antes de atender a ligação. Olá, aqui é Julie Sebbimbins. Quem está falando? Oi, Julie. Meu nome é Colin Dugan. Você não me conhece, mas seu marido sim. Estou ligando para te avisar onde moro. Não entendo. Por que eu gostaria de saber seu endereço? Pensei que gostaria de conhecer a minha esposa e o Dugan. E por que eu gostaria de conhecer sua esposa? Bem, eu só achei que seria mais privado do que uma ala de hospital para o primeiro encontro. Você sabe, pode conversar sobre coisas que as mulheres costumam falar, como tricô, afazeres domésticos e tal. Quem sabe até trocar receitas e discutir o tamanho e a largura da parte íntima do seu marido e o que é exatamente que o faz um amante tão maravilhoso, que minha esposa o escolheu para ser o meu ex-marido. Anne estava me ouvindo, sem acreditar no que eu estava dizendo, mas finalmente ela gritou, não. Espero que a senhora Sebbimbins desligue o telefone, mas, para minha surpresa, ela me pede meu endereço. Dou a ela, junto com meu número de celular, e ela diz que virá imediatamente. Eu vou colocar a chaleira para ferver enquanto espero. Digo a ela, penso em espalhar uma lona no chão da sala, mas, depois de verificar quanto de iogurte chantilly há na geladeira, decido que não vale a pena. Muito rapidamente, o som de pneus gritando anuncia sua chegada. Espero que ela tenha considerado os radares de velocidade. Prefiro que ela não receba nenhuma multa, além de tudo o que está acontecendo.